Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Nós continuamos na série Encontros com Jesus e hoje o encontro é com um leproso. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Todos nós encontramos? Mateus 8, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos por essa passagem das Escrituras, onde o teu Filho Jesus purificou um leproso, e nós pedimos nessa noite o entendimento, a ação do teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, a iluminação do teu Espírito. O desejo do nosso coração, Senhor, é compreender, mas não é apenas compreender. O desejo do teu coração é que essa palavra venha mudar o nosso coração, que o mesmo Espírito que inspirou possa esclarecer e possa nos capacitar a não ser apenas ouvintes da tua palavra. Nós não queremos ser. Ajuda-nos a praticar aquilo que aprendemos da tua palavra, no nome de Cristo Jesus, amém. Nas décadas de 80 e 90, uma doença contagiosa assustou o mundo, a AIDS. Não sei quem se lembra desse momento. Era uma doença, essa doença na verdade ela é mais antiga, mas ela foi identificada no ano de 1981, e o primeiro caso de AIDS no Brasil foi no ano de 1982. Desde o início da epidemia, em 1980 até junho de 2012, o Brasil registrou 656.701 casos de AIDS. Hoje, graças a Deus, alguém que adquiriu a AIDS, ele consegue sobreviver, consegue tomando os medicamentos, ele consegue tomando aquele famoso coquetel, ele consegue se viver normal, né, de certa forma. Mas houve um tempo, irmãos, que essa doença causava medo. As pessoas tinham medo de tocar em um aidético, tinham medo de abraçar um aidético, tinham medo de tomar água no copo que o aidético tomou. Faltava informação assim, mais esclarecedora, mas houve um medo que essa doença trouxe um terror, na verdade. O encontro de hoje é com um leproso. E a lepra, ela foi considerada um dia uma doença incurável. A palavra lepra é usada para várias doenças de pele. Algumas dessas doenças eram contagiosas, degenerativas e mortais. Era uma doença temida. Alguém diagnosticado com lepra, ele vivia isolado, ele não podia viver no convívio familiar, ele não podia se relacionar com pessoas, ele era considerado imundo, ele não podia sequer frequentar o templo. Uma doença muito complicada, retirava a pessoa do convívio familiar, ele não podia abraçar os seus filhos, ele não podia abraçar a sua esposa, não podia se relacionar, de tal maneira, irmãos, que quando ele entrava numa cidade, ele tinha que entrar gritando: leproso, leproso. Imagina isso? Para você passar por uma cidade, você tem que gritar: olha, está chegando um leproso, as pessoas precisam se afastar. Era uma doença então que trazia uma humilhação mesmo para a pessoa. E em alguns casos do avanço dessa doença, algumas partes do corpo caíam, irmãos. A ponta do dedo,
orelha, era terrível. O hálito da pessoa era um hálito terrível. A pessoa andava com feridas. Havia também um caso de que os ossos iam apodrecendo mesmo. Uma doença que quem tinha essa doença era considerado um morto-vivo. Alguém que tinha que viver isolado. E em alguns casos, essa doença era interpretada como uma maldição de Deus, como alguém amaldiçoado por Deus. E em certo sentido, em alguns casos sim, era assim que funcionava mesmo. Nós sabemos do caso do rei Uzias. Uzias um dia entrou no templo cheio de arrogância, cheio de orgulho, e quis sacrificar a Deus. E diz a Bíblia que Deus não aceitou aquilo, e a lepra saiu na testa de Uzias. Então, em alguns casos, a lepra sim significava a maldição de Deus. E é interessante que alguém que tocasse em um leproso, ele ficaria 7 dias impuro. Se você tocasse no leproso, você era considerado impuro durante 7 dias. E ser impuro significava que você não poderia ir no templo, você não poderia adorar a Deus. E o encontro de hoje é um encontro com esse leproso, esse homem que tomou uma iniciativa. Esse encontro foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelista registrou essa história com algum foco. E Mateus aqui, eu quero seguir a lógica de Mateus. Mateus registra esse encontro após o Sermão do Monte. Diz a Bíblia que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Depois de Jesus pregar aquele famoso sermão, onde a multidão ficou maravilhada com a interpretação que Cristo trouxe da lei de Deus, onde a multidão disse: quem é este? Porque ele ensina como alguém que tem autoridade, não como os escribas, mas ele ensina como alguém que tem autoridade. E Jesus então termina aquele sermão. O versículo 2 diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Lucas, que era médico, o evangelista Lucas, ele coloca um detalhe que Mateus não colocou. Ele diz assim: o homem se aproximou coberto de lepra, tomado de lepra, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou. O homem estava tomado de lepra, e ele então se aproxima de Cristo. Jesus, cercado por uma multidão, o leproso não se importa, fura aquela multidão para se aproximar de Jesus. E quando ele fez isso, ele quebra algumas regras, porque não poderia se aproximar de Jesus, um leproso, sem gritar: leproso. Mas ele, entendendo quem era Jesus, porque de alguma maneira ele ouviu falar quem era Jesus, ele não se importa com isso. Ele se aproxima de Jesus. Quem sabe ele ouviu o Sermão do Monte, quem sabe ele ouviu falar da fama de Jesus. É bem verdade que, se você acompanha a leitura do texto, você vai perceber que ele tinha um conhecimento profundo de Jesus, e esse conhecimento profundo de Jesus se expressa quando ele ora, quando ele consegue se aproximar de Jesus e diz assim: se queres. Nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. E ele aproxima de Jesus, e não é um próximo assim como se fosse 100 metros de distância, mas é um próximo tão próximo que Jesus pode tocar nele. E ele se achega a Cristo, mas ao aproximar de Jesus, irmãos, ele acaba sendo uma ameaça para algumas pessoas. Por quê? Porque eu disse no início que em alguns casos a lepra é contagiosa. A lepra é uma doença contagiosa em alguns casos. Em segundo lugar, ele estaria quebrando a lei de Moisés, a lei cerimonial, que diz que um leproso tinha que viver isolado. E em terceiro lugar, ele corria o risco de ser apedrejado. Ele não podia fazer o que ele fez, furar a multidão e aproximar-se de Cristo, mas ele corre em direção a Jesus Cristo e faz um pedido. E qual foi o pedido que ele fez? Olha aí o texto: Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele
tem um conhecimento de Cristo muito especial. Ele tem certeza que Jesus pode curar a sua lepra. De alguma maneira ele ficou sabendo da fama de Cristo. Nesse mesmo evangelho de Mateus, só que antes um pouco, no capítulo 4, a fama de Jesus diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Essa era a fama de Jesus. Trouxeram todo tipo de doentes, enfermos, lunáticos, endemoniados, e Jesus curou todos eles. Então ele sabia que Jesus poderia curar, ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas preste atenção em algo aqui que é muito importante para nós, irmãos. O fato dele saber que Jesus tinha poder para curar, não deu a ele o direito de dizer assim: Jesus, faça do meu jeito. Ele tinha certeza que Jesus tinha poder para curar, mas ele chega para Jesus e fala assim: se quiseres, pode purificar. Isso aqui é muito especial, irmãos. Isso aqui é muito mais especial do que nós imaginamos. Ele não chega de maneira arrogante para Cristo e fala assim: Jesus, eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Ele não chega de maneira arrogante para Cristo e diz assim: Senhor, olha, eu quero que o Senhor faça a minha vontade, assim como o Senhor curou várias pessoas. A fé que remove montanha se ajoelha diante da vontade de Deus. A fé que Jesus disse que se nós tivermos o tamanho de um grão de mostarda, nós temos condições de dizer assim: monte, sai desse lugar e vai para o outro. Ela deve se ajoelhar diante da vontade de Deus. E é por isso que ele se aproxima de Cristo e diz assim: olha, se quiseres, Senhor, o Senhor pode me curar, o Senhor tem poder para isso. E aqui, irmãos, nós aprendemos que dizer para Jesus: seja feita a tua vontade, é preciso mais fé para dizer isso para Jesus do que para dizer: Jesus, eu não aceito. Aceitar a vontade de Deus para a nossa vida é desafiador. É preciso uma fé muito grande de chegar para Jesus e Jesus falar assim: Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me curar, eu sei que o Senhor tem poder para abrir portas, eu sei que o Senhor tem poder para mudar esse caso, mas eu aceito a tua vontade. Se o Senhor quiser mudar, o Senhor muda. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar acreditando no Senhor. E foi assim que os amigos de Daniel fizeram, não foram? Quando foram colocados à prova, eles disseram: Senhor, disseram para aquele homem: olha, se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai. Se não quiser, nós vamos continuar confiando nele. Nós vamos continuar servindo esse Deus. Irmãos, esse leproso parece que já passou por uma escola de discipulado. No primeiro encontro com Cristo, ele já entende a soberania de Cristo. Ele chega para Cristo e diz: se o Senhor quiser, pode. Ele não reivindicou, ele não deu ordem, ele não bateu o pé, ele simplesmente disse: se o Senhor quiser, podes purificar-me. Com a Bíblia aberta, eu não posso dizer para vocês que Deus quer curar todo mundo. Parece estranho o que eu estou dizendo. Com a Bíblia aberta, eu não posso dizer. Lembra do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne e que tinha uma fé? E que ele se aproxima de Cristo e diz: Senhor, o espinho está doendo, está machucando. E a resposta de Cristo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou remover esse espinho. Paulo tem um propósito. E muitas coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito de Deus. E esse homem chega diante de Deus, chega diante de Cristo e diz: olha, se quiseres, pode purificar-me. Nos nossos dias é confundido fé com pensamento positivo, já viu? Eu trabalhava com uma pessoa que ele dizia o seguinte, quando eu falava assim para ele: olha, se Deus quiser, isso vai acontecer. Aí ele falou assim comigo: não, se Deus quiser não, Deus quer. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus quer.
A Bíblia diz que o amanhã não pertence. Eu não sei se ele quer. Muito pelo contrário, eu sou exortado o tempo todo a dizer: se o Senhor quiser, não somente farei isso, mas aquilo e aquilo outro. E às vezes nós achamos o seguinte, que confundimos fé com pensamento positivo. Se você tiver uma fé muito grande, a coisa vai acontecer. Não, vai acontecer se for da vontade de Deus. Vai acontecer se Deus quiser. A fé é necessária, lógico, mas a fé, ela deve se submeter à vontade de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que esse leproso não pediu cura. Percebeu o pedido? Se quiseres, pode o quê? Purificar. Ele não pediu a cura da lepra. É lógico que a purificação está ligada à cura da lepra. Mas ele pede: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele era impuro. Uma pessoa considerada impura, ele era excluído da sociedade. Uma pessoa considerada impura, ele não podia de maneira alguma entrar no templo. Uma pessoa considerada impura, irmãos, ele tinha que viver longe da sua família. Não poder pegar um filho no colo, imagina isso. Eu não sei quanto tempo esse homem estava leproso. Não poder abraçar a esposa, não poder ir na padaria comprar um pão, não poder dar um bom dia para alguém. O que ele está pedindo para Jesus aqui é: Senhor, eu gostaria tanto de ter minha vida de volta. Ele pede para aquele que disse assim: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Senhor, eu quero a vida mesmo, eu quero viver, porque eu não estou vivendo. Eu sou um impuro, eu sou alguém excluído da sociedade, eu sou alguém excluído de tudo, eu não posso participar de nada. Ainda tem essa doença terrível que fica me corroendo. Versículo 3, olha aí na sua Bíblia, a resposta de Cristo. Diz a Bíblia que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diante daquele pedido: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A resposta de Jesus para ele é: eu quero, fica limpo. E Jesus toca nele, Jesus toca no impuro. O puro toca no impuro e não fica impuro, mas purifica o impuro. Jesus toca naquele homem impuro, irmãos, e a pureza de Cristo passa para ele. Jesus purifica a vida daquele homem, e eu imagino a cena daquela multidão vendo Jesus tocando naquele homem leproso, tomado de lepra, como diz Lucas. E a palavra tocar ali não é simplesmente um toque qualquer, a ideia mesmo é de abraçar o leproso. Jesus quebra todas as regras e abraça aquele homem, e traz vida para a vida daquele homem, e diz assim: eu quero, fica limpo. Ao tocar no leproso, Jesus seria considerado um impuro, humanamente falando. Mas nós não podemos esquecer que Jesus é aquele que veio para assumir o nosso lugar, e por isso ele se identifica conosco. Ele não tem dificuldade de abraçar a nossa lepra, porque ele veio para nos substituir. Jesus aqui, ele, de certa maneira, ele quebra a lei de Moisés, e a maneira melhor que eu achei para explicar isso aos meus irmãos foi um comentário de um pastor americano, Sproul. Não tenho certeza se ele é americano, mas é um pastor que eu aprendo muito com ele. Ele diz o seguinte: o que Jesus fez aqui é comparável com um guarda de trânsito que é chamado para um problema no engarrafamento, e ele chega naquele engarrafamento porque aconteceu um acidente, e ele usa da sua autoridade para dizer para aquelas pessoas que estão presas naquele engarrafamento: olha, pode invadir o sinal vermelho, eu sou a autoridade aqui, e eu autorizo vocês a passarem pelo sinal vermelho. Por quê? Porque a sua presença substitui a lei escrita, e Jesus está aqui dizendo: eu sou acima da lei de Moisés.
Eu estou acima da lei de Moisés, é o que Jesus está dizendo aqui. E por isso Jesus então abraça esse leproso e purifica esse homem. E aquele homem agora não precisa andar gritando na rua: leproso, leproso. Ele não precisa passar por essa humilhação mais. Agora ele pode retornar para o seu convívio familiar. Agora ele pode ir no templo adorar a Deus. Ele tem a sua vida de volta. Diz a Bíblia, irmãos, que depois desse toque de Cristo, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Se você ler Levíticos 17, 18, você vai ver como que era o processo da purificação de um leproso. O leproso tinha que ir no sacerdote, o sacerdote olhava e dizia o seguinte: olha, 7 dias você volta. Depois voltava 7 dias de novo. Era um processo de purificação, até chegar o momento que o sacerdote diria o seguinte: olha, você está limpo, pode voltar para sua casa, pode voltar para o convívio, pode voltar a adorar a Deus. E Jesus diz aqui que imediatamente ele ficou limpo. Imediatamente aquele homem teve a sua pele restaurada. Imediatamente. Mas olha que interessante o que Jesus faz agora com esse homem. Esse homem experimentou da purificação, esse homem experimentou desse toque de Cristo, e Jesus agora dá uma ordem meio estranha para ele. Olha aí o versículo 4, o que diz a palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: disse-lhe então Jesus, olha, o que disse? Até aí só, depois vamos trabalhar outra ordem. Como assim, Jesus? O homem foi purificado, o homem experimentou de uma cura imediata, e Jesus vira para ele e fala assim agora: olha, não conta para ninguém, isso é segredo. Que história é essa? O texto de Marcos ainda é pior, porque o texto de Marcos diz assim: em seguida Jesus o despediu com severa advertência. Olha, não conta para ninguém, isso é segredo, fica quieto com isso. Eu fico imaginando essa ordem de Cristo. Um camarada que experimentou tamanha purificação, agora é obrigado por Cristo a ficar calado. Por que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro. Jesus não queria ser conhecido pela população como um milagreiro, alguém que veio apenas para resolver o nosso problema imediato. E como que as pessoas interpretaram Cristo assim? Depois da primeira multiplicação dos pães, as pessoas começaram a seguir a Cristo, mas seguir Jesus não por causa do Messias, mas por causa dos pães. E Jesus, que conhece o coração, disse assim: vocês estão me procurando, é porque eu alimentei vocês. Então o que Jesus está fazendo com ele aqui é o seguinte: olha, fala nada agora, deixa quieto. Eu não quero ser conhecido apenas como alguém que purifica o leproso. Eu não quero ser apenas conhecido como alguém que resolve o problema imediato de alguém. Eu tenho um caminho, e o caminho é para a cruz. Há um caminho, há uma grande caminhada. E aqui, irmãos, nós aprendemos, como domingo passado, existem muitas pessoas que seguem Jesus com a motivação errada, na época de Cristo e hoje também. E quando nós seguimos a Cristo com a motivação errada, e se essa motivação não é transformada durante a caminhada, nós vimos que ficamos tristes no final. E Jesus então diz para ele: olha, não conta nada para ninguém. Deixa eu dizer algo aos meus irmãos. As curas, elas testificavam que Jesus era o Messias. Assim como um dia Moisés foi ordenado para chegar diante de Faraó para livrar o povo, e Deus falou assim: Moisés, vai lá e fala para Faraó para livrar o meu povo. E aí Moisés disse assim: Senhor, mas como que eles vão acreditar que eu enviei o Senhor, que o Senhor me enviou? Aí Deus falou assim: Moisés, faz o seguinte, está vendo esse cajado seu? Joga no chão. E Moisés jogou e virou uma cobra. Aí Moisés pega no cajado de novo, virou o cajado de novo, coloca só a mão debaixo do braço, a mão saiu leprosa, bota a mão de novo. Então os sinais testificam que ele era enviado por Deus. As curas da mesma maneira, irmãos.
Um dia João Batista perguntou assim, mandou perguntar para Cristo: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? E sabe qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Olha só a resposta de Jesus: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado. Sou eu mesmo, João Batista, sou eu mesmo. Mas eu não vim apenas para resolver o problema imediato, eu vim para trazer vida, eu vim para trazer vida eterna. É por isso então que Jesus diz para ele: olha, não conta nada agora, não sai espalhando o que aconteceu não. Aí agora Jesus dá uma ordem para ele, olha a ordem que Jesus dá ainda no versículo 4: mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O homem já estava purificado, irmãos. Por que ele tinha que ir ainda ao templo? Por que ele tinha que procurar o sacerdote? Era o sacerdote que verificava se ele ficou impuro ou não. É o sacerdote que dava o veredito: olha, você está puro agora. Jesus então manda que ele fosse ao sacerdote para cumprir a lei que está escrita em Levíticos. E lá ele tinha que oferecer o quê? Um sacrifício. Mas diz o texto que é para servir de testemunho ao povo. As curas que Jesus realizou eram curas que poderiam ser testificadas. Não é como algumas curas de hoje que nós ficamos assim: será que curou mesmo? Será que é verdade? Não. As curas que Jesus realizou na sua época, e elas poderiam ser testificadas, se verdadeiramente alguém experimentou aquela cura ou não. E ela serve de testemunho para o povo. E aqui, irmãos, me chama a atenção porque Jesus é aquele que, um momento ele quebra, ele passa por cima da lei de Moisés, mas ao mesmo tempo ele diz para: olha, vai lá no sacerdote e oferece o sacrifício. Por que ele faz isso? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para desobedecer. E ele vai lá no templo, ele manda o rapaz para ir ao templo para oferecer o sacrifício, porque Jesus ainda estava operando ali no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, só acontece mesmo depois do Pentecostes. Enquanto ele não ressuscita e o Espírito não é derramado, ainda está funcionando o Antigo Testamento. É logo depois do derramamento do Espírito Santo que aí começa o novo momento da igreja, onde a igreja agora é liderada não por sacerdote nem levita, mas por apóstolos e depois presbíteros. Aí começa. Mas Jesus veio para cumprir a lei, por isso que Jesus diz para eles: olha, para esse rapaz, vai e oferece o sacrifício. Mas abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 1, versículo 45. Marcos capítulo 1, que relata o mesmo texto. Marcos capítulo 1, versículo 5. Jesus mandou que ele não contasse para ninguém, não foi isso? Jesus disse: olha, não fala nada. Esse ex-leproso ficou tão encantado com o que Cristo fez, que mais uma vez ele desobedeceu. Ele não conseguiu segurar. Marcos 1,45 diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar. A palavra propalar é anunciar, que traz a ideia de evangelizar mesmo. E olha só, entrou ele a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permaneceu fora, em lugares ermos, e toda a parte vinham ter com ele. Depois de receber essa purificação e essa ordem para não falar, ele saiu falando. Ele não aguentou diante
de algo tão especial que ele experimentou, mas ele saiu contando para todo mundo: olha, eu achei o Messias e ele me purificou. Nem sabemos se ele foi no sacerdote mesmo, mas o texto vai dizer que ele não aguentou. Esse homem saiu falando do que Jesus fez na sua vida. Ao mesmo tempo, nós olhamos no Evangelho de Marcos que ele acabou atrapalhando um pouco, porque as multidões ficaram em cima de Cristo o tempo todo. Mas o que nós aprendemos, irmãos, com essa história, com esse texto, com esse encontro? Eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações. A lepra, ela é comparada com o pecado. Na Bíblia traz essa ideia do pecado. Jesus é aquele que diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Este encontro me ensina como nós devemos nos aproximar de Cristo. Como que nós devemos ir a Cristo? Se nós entendemos quem é Jesus, é aquele que veio para o pecador, é aquele que veio salvar o pecador dos seus pecados, eu aprendo com esse homem que eu preciso ir a Cristo com a minha lepra, com os meus pecados. Independente do meu estado espiritual, eu preciso ir a Cristo. E eu preciso me aproximar de Cristo e dizer como ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Há uns anos atrás eu trabalhei com uma moça e ela disse assim para mim, ela frequentava a igreja durante um tempo, depois ela afastou do Evangelho. E ela disse para mim um dia, foi criada na igreja, ela disse assim: ô Bruno, para mim não tem jeito, eu fiz tanta besteira nessa vida, que eu tenho certeza que Deus não vai me aceitar mais. Eu disse para ela: olha, tem jeito sim. Jesus veio justamente para salvar pecadores. Jesus veio justamente para purificar os leprosos. Jesus veio justamente para nos purificar das nossas lepras, dos nossos pecados, irmãos. E a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E este homem aqui desse encontro fez isso. Ele buscou o Senhor, e buscou de todo o seu coração, de toda a sua força. Ele não perdeu a oportunidade que tinha e foi a Cristo, e Cristo o purificou. Eu queria fazer uma pergunta: você já foi a Cristo de todo o seu coração? De toda a sua força? Já buscou o Senhor como esse homem fez? Já se colocou diante de Cristo e disse assim: Senhor, me purifica? O Senhor pode? Me purifica? O pecado, irmãos, não deve ser um empecilho para ir a Cristo. Aliás, Jesus é a única solução para o nosso pecado. Como dizia Spurgeon, para um pecador como eu, só Jesus. Só Jesus para resolver o meu caso. A segunda aplicação que eu queria fazer é um texto que tanto nós conhecemos, mas às vezes nós esquecemos das promessas desse texto, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Por que o texto fala purificar? Por quê? Porque o pecado contamina também. Assim como a lepra tirava a sensibilidade de alguns órgãos do corpo, o pecado também, irmãos. O pecado tem um poder de anestesiar. E nós achamos que assim, não está tudo bem, está nada, mas nós achamos que está tudo bem. Assim como Cristo disse para esse homem: eu quero, Jesus diz para nós hoje: confessa, fala para mim, conta para mim o seu pecado. Eu não somente te perdoo, mas também te purifico. Às vezes nós achamos que para ir a Cristo nós precisamos resolver algumas situações da nossa vida primeiro. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos ir do jeito que nós estamos, com as lepras, e nos colocar diante de Cristo e pedir: Senhor, venha purificar o meu coração. O Senhor é poderoso para isso, nada te é impossível.
Mas eu aprendo também com esse texto, irmãos, que sobre a oração. No encontro da Fiel de 2013, eu e o pastor Waldson estávamos lá nesse encontro, e um dos pastores disse o seguinte: você quer conhecer a teologia de alguém? Escute essa pessoa orando 2 minutos. 2 minutos de oração é suficiente para você entender o que a pessoa acredita sobre Deus. E esse homem, com poucas palavras, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. O Senhor é todo poderoso. Eu creio que o Senhor é todo poderoso. Eu não sei se o Senhor quer, mas eu peço ao Senhor, purifica o Senhor. Irmãos, uma oração pequena, simples, como aquela que Cristo fez lá no Getsemane, quando Jesus disse: Pai, tudo te é impossível, tudo te é possível, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele reconhece que Deus pode fazer todas as coisas, apresenta o seu pedido, mas descansa na vontade soberana de Deus. E esse homem sintetizou essa oração em dizer para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Não é por muito falar, irmãos, não é por muito falar. Uma pequena oração, e esse homem teve a sua vida transformada, mudada, teve a sua vida de volta, poderia se relacionar agora com as pessoas. Mas por último, Jesus deu uma ordem para ele para não falar nada, não foi? Mas ele falou. Sabe algo que me chama a atenção? Que há 2000 anos atrás, Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele deixou uma ordem, não é opção: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E tem alguns lugares no mundo que não tem sequer João 3,16, e é uma ordem. Esse aqui, Jesus mandou ficar calado, ele saiu falando. Como que nós negligenciamos essa ordem de Cristo, de propagar, de falar do seu Evangelho? Hoje nós temos tecnologia que conseguimos conversar com alguém do outro lado do mundo. Conversamos sobre tudo, menos sobre o Evangelho. Não precisa ir longe, às vezes é o vizinho do lado da minha casa, e eu nunca falei de Jesus para ele, sendo que eu tenho uma ordem: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Esse aqui não ficou calado. E nós? O que nós temos feito com a mensagem que Jesus confiou à sua igreja? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos não ficar calados diante de uma mensagem tão poderosa como essa de Cristo Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar de pé aqueles que puderem.